Bem, pessoal, bom dia. A gente vai iniciar a nossa aula de resistências materiais com a introdução ao estudo de vetores, certo? Então, o que é um vetor, pessoal? O vetor é uma grandeza física que ele é representado por uma seta, certo? Cujas suas características principais são que um vetor tem direção, sentido e módulo, certo? O que é que isso significa dizer? Ele tem uma determinada direção, seja na horizontal, vertical, inclinado, como é esse caso aqui. Ela tem que ter um sentido. Que sentido seria esse? Por exemplo, aqui é do sentido da esquerda para a direita, o nosso vetor AB, e ela tem um módulo. O módulo também é chamado de tamanho, comprimento desse vetor. Qual o tamanho dessa seta? Certo? Então, ela tem essas três propriedades: direção, sentido e módulo. Ok? A notação de um vetor ela é expressa com essa setinha aqui em cima. Por exemplo, esse vetor aqui, AB, ele é representado assim, com a letra A e B e a setinha em cima dele, que significa dizer que ele é um vetor AB, certo? Como é que a gente lê isso? Isso é um vetor que vai do ponto A até o ponto B. Então, ele sai da origem A e vai até o destino B, certo? Isso aqui é uma representação de um vetor. A gente vai trazer alguns exemplos de aplicações, certo? Por exemplo, um vetor no plano cartesiano. A gente tem aqui o plano cartesiano x e y, certo? Plano bidimensional de duas dimensões, certo? X e y. E a gente tem novamente o nosso vetor AB. O vetor AB, ele vai ter as características do ponto, as propriedades do ponto A e do ponto B, certo? Então vamos olhar aqui do lado. O ponto A, ele tem aqui em x a coordenada 1, em y a coordenada 1. Então, ponto 1, 1 é esse ponto A. Em B, como vocês podem perceber, ele tem a coordenada x valendo 6 e a coordenada B valendo 4, certo? Como é que acontece? Para eu determinar o módulo desse vetor, AB, eu faço B menos A, ou seja, a subtração do final menos o inicial, ok? Então, como é que eu sei no plano cartesiano como é o tamanho desse vetor? Faço as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial, B menos A, certo? O meu vetor AB, o módulo, como eu falei para vocês no slide anterior, o módulo do meu vetor AB vai ser esse, B menos A. Então, 6 menos 1, 5, a coordenada x, e 4 menos 1, 3, certo? Então, na coordenada 5, ele tem um módulo, na coordenada x, perdão, ele tem um módulo de 5, tamanho de 5, e na coordenada y ele tem um módulo de 3, certo? Que é 6 menos 1 e 4 menos 1. Uma característica importante da gente ressaltar é que o vetor AB é diferente do vetor BA. Por quê? Como a gente faz final menos inicial, se eu trato o vetor BA, eu tenho que fazer o sentido oposto. Lembram que foi falado no slide anterior? Que um vetor tem módulo, sentido e direções definidas. Se eu mudo o sentido, eu estou mudando completamente o vetor. Então, se a setinha, ao invés de ir da esquerda para a direita, ela viesse da direita para a esquerda, seria um vetor completamente diferente. Seria um vetor BA e não mais um vetor AB, certo? A gente vai ver uma breve introdução de algumas operações que podem ser feitas com esses vetores, certo? Operações bem básicas de soma de vetores e mais para frente a gente vai ver subtração de vetores, certo? A gente tem aqui um vetor qualquer que a gente vai chamar ele de U. As coordenadas desse vetor é 1, 0 e 4. Como tem três coordenadas aqui, ele está no plano tridimensional, x, y e z. Sempre seguindo essa ordem, certo? Como é que eu vou fazer agora? Tem esse vetor U aqui, né, que está representado da cor verde. E eu tenho aqui um vetor que eu vou chamar de V, está representado pela cor vermelha. Certo? Como é que eu faço a soma desses vetores? São grandezas físicas, então eu posso somar essas grandezas. Como é que isso acontece? Vai me resultar um vetorzinho aqui, uma reta, que liga do início do vetor U até o final do vetor V. Certo? Então eu faço uma soma dessas coordenadas de U e V e encontro o resultado do vetor soma. Nada mais vai ser do que U mais V. 1 mais 2, 3. 0 menos 1,
menos 1, 4 mais 3, 7, certo? Então, as coordenadas de cada vetor somadas entre si vai dar a coordenada do vetor soma, que é esse vetorzinho preto aqui no final, certo? Então, essas propriedades são utilizadas na soma de vetores, certo? E na diferença de vetores, ou subtração entre vetores, como é que acontece? A gente aqui, novamente, tem um vetor U, esse vetor com as mesmas coordenadas aqui do exemplo anterior, certo? E a gente tem uma projeção do vetor V. Aqui, tanto faz a classificação, se eu vou fazer U menos V ou V menos U, certo? Para esse exemplo específico, eu vou trazer o menos V. Lembram que eu falei que tem módulo, sentido e direção? Se eu trocar o sentido desse vetor, ele está vindo aqui de cima para baixo, certo? Então, se eu troco esse sentido, ele vai ficar de baixo para cima. Consequentemente, se ele era V, ele vai ser chamado agora de menos V, certo? Percebam que as coordenadas desse vetor é a mesma, só que agora ele é multiplicado por menos 1. Obviamente, aqui dentro, todos os sinais vão ser modificados. Mas para evitar a gente confundir a cabeça de vocês, então a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer uma subtração simples de vetores, certo? Se eu tenho o vetor U, conhecido as coordenadas dele, e eu tenho o vetor V, que agora ele mudou de sentido, está no sentido oposto, então o sinal vai ser negativo aqui, ó, menos V, então a gente vai fazer essa operação. Diferença de vetor, U menos V, certo? O vetor diferença vai ser um vetor novamente do início do vetor U, ou do primeiro vetor, certo? É U nesse nosso exemplo, até o final do último vetor, ok? Então, esse vetor diferença vai ser simplesmente U menos V. Então, a coordenada de x, quem é em U? 1, menos V, quem é V? 2, 1 menos 2, menos 1. Lembrar sempre de fazer o jogo de sinal, certo? 0 na coordenada y do vetor U, menos 1. Como eu tenho dois sinais negativos, eu somo, né? 0 menos menos 1 mais 1, certo? 4 menos 3, 1. Então, essa é a coordenada do vetor diferença, do vetor subtração, certo? Na soma de vetores, eu somo coordenada a coordenada. Na subtração, eu diminuo, subtraio cada uma das coordenadas, certo? É bem simples esse processo de soma e diferença de vetores, ok? A gente vai para algumas propriedades que os vetores têm. A primeira delas é a propriedade comutativa. Lembrando que essas propriedades são só da soma de vetores, certo? O que significa dizer a propriedade comutativa? Se eu tenho um vetor U mais um vetor V, ele vai ser igual a um vetor V mais um vetor U. A ordem dos fatores não altera o resultado. Tá certo, pessoal? Então, tanto faz eu somar as coordenadas U mais V, como eu somar as coordenadas V mais U. O resultado vai ser o mesmo. O nome dessa propriedade é propriedade comutativa. Ok? A gente também tem outra propriedade da soma de vetores, ou soma vetorial, que é a propriedade associativa. O que é que isso quer dizer? Se eu tenho aqui um somatório de U mais V, certo? Que vai dar um novo vetor mais um W, é a mesma coisa de U, fora do parênteses, mais, entre parênteses, V mais W. Novamente, a ordem dos fatores não altera o resultado. Se eu tenho aqui vetor U mais V, soma esses dois vetores. O resultado dessa soma eu somo com o vetor W, vai ser a mesma coisa de eu somar o vetor V mais W e o resultado dessa soma de vetores somar com o vetor U, certo? Não vai influir no resultado, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Então, essas duas propriedades são válidas para a soma de vetores. Não importa a ordem e não importa a prioridade, vamos dizer assim, quando a gente se trata de soma de vetores. Quando vai para a parte de multiplicação de vetores, que vai ser assunto mais para frente, aí as características são diferentes, certo? Mas para a soma eu posso fazer isso, ok? A última característica que a gente vai ver sobre vetores é a multiplicação de um vetor por um número real k, certo? Esse k é só uma letra genérica, que quer dizer qualquer número real, seja ele positivo, negativo ou tipo 2, menos 1, 3, enfim. Esse número real multiplicado por um vetor. A gente vai ver agora como é que funciona. Eu tenho um vetor unitário U, certo? Esse vetor aqui ele é representado por uma setinha, que a gente já viu anteriormente, desse tamanho. Essa setinha tem módulo, sentido e direção.
Qual o módulo? É esse tamanho aqui do vetor, certo? Qual o sentido? É da esquerda para a direita. E qual a direção? É na direção horizontal, ok? Ela atende às três propriedades de um vetor. Se eu multiplico esse meu vetor unitário, ele é chamado de unitário porque ele é só uma unidade genérica, certo? Se eu multiplico esse vetor unitário por um número real, k, que nesse caso eu vou atribuir o valor de k igual a 2, ele vai passar a ser 2u. E o que é que vai influenciar diretamente na característica desse vetor? É que agora, como vocês percebem, ele dobra de tamanho. O meu tamanho da setinha agora vai ser 2 vezes maior. Então ele vai ser chamado 2u, certo? Essa é uma multiplicação de um vetor por unitário. E com outro exemplo aqui, se eu tenho o vetor u unitário multiplicado por menos 1, o que é que vai acontecer? Eu vou passar até agora o menos u, que isso quer dizer que o meu vetor unitário multiplicado por um número negativo, certo? O que é que isso vai implicar dizer na representação do meu vetor? E agora o sentido está diferente. Antes eu tenho um sentido positivo, da esquerda para a direita. Agora o tamanho, se vocês perceberem, é o mesmo do vetor unitário para o vetor multiplicado por um número real negativo, menos 1. Porém, agora ele muda de sentido. Em vez de ir da esquerda para a direita, ele vai da direita para a esquerda, representando que esse vetor está com um sentido oposto, certo? O tamanho dele não muda, mas o sentido muda, certo? O tamanho, que é o módulo, e a direção, que é a horizontal, não mudam, porém o sentido muda. E, consequentemente, muda a característica dele, certo? Então, é uma propriedade da multiplicação desses vetores, certo? Espero que vocês tenham compreendido. É um assunto bem tranquilo. A gente vai aplicar mais vezes, resolvendo mais questões, certo? Até mais e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Tchau, tchau, pessoal.